Olá a todos! Neste vídeo vamos falar sobre projeção astral ou experiência fora do corpo, mas no sentido de dar-lhes dicas, técnicas, algo do ponto de vista pessoal seu, do seu estilo, da sua forma de sentir a dimensão extrafísica ou a saída do corpo, para lhe ajudar a utilizar melhor as técnicas que já conheça ou as experiências que venha tendo. É uma dica muito importante que já tem aí a ver com o estilo parapsíquico de cada um. Ajuda muito se você puder conhecer, por exemplo, quais são as sensações mais comuns que você experimenta quando está prestes a sair do corpo? Ou se você puder conhecer, por exemplo, que tipo de efeito mais comumente ocorre no seu psicossoma ou no seu corpo sutil quando você começa a desconectar. Eu vou lhe dar exemplos, tá bem? Quando você está relaxado, e para isso você pode até tentar lembrar uma coisa da sua infância, por exemplo. Como é que eu sentia na infância? Se você sentia, né, a soltura um pouco do corpo, a saída do corpo. Ou pode tentar lembrar momentos em que aconteceu isso espontaneamente, caso você não tenha experiências rotineiras hoje em dia. Mas o que é que eu gostaria que você prestasse atenção neste caso para ter esse coadjuvante para a técnica? É assim, você está relaxado, muitas vezes estamos só deitados, mas sentimos um relaxamento mais profundo e, portanto, começa a haver essa soltura do corpo sutil e nós temos uma sensação específica. Identifique qual é para você a sensação e use essa sensação como a primeira técnica. Então veja, quando você aplicar uma técnica, e nós vamos ensinar muitas, mas você vai pegar uma técnica, vamos dizer, com passo a passo, esse passo a passo é aplicado ou será aplicado depois de chegar a essa condição. Qual condição? Em já haver sensações ou de já haver sensações do início da sua saída do corpo. Você está ali deitado e você sente. Por exemplo, algo que para mim sempre foi muito comum e é um sinal muito importante para mim. Não será necessariamente para você. Mas eu muitas vezes estou deitada e eu começo a sentir como se houvesse um balançar. Uma coisa agradável, para lá, para cá. É sutil, muito sutil, mas dá essa impressão. Então, muitas vezes eu utilizo esta mesma sensação como uma técnica que só funciona para mim, mas eu lhe dou como exemplo que você verá como utilizar para você as suas condições, as suas técnicas. Então, o que eu faço? Eu permito-me desfrutar, não ter pressa, ficar observando aquela sensação. Quanto mais eu observo, de alguma forma, mais eu reforço aquela soltura que está acontecendo ali naquele momento e mais eu consigo amplificar aquele pequeno movimento que está ocorrendo no meu corpo sutil. Não é bem que o corpo sutil esteja balançando, não é bem isso não. É só porque está um pouquinho mais solto, e ao estar um pouco mais solto, nós começamos a identificar ou ter um registro cerebral daquele processo energético extrafísico que está ocorrendo. Então, ao ter essa identificação, nossa mente registra, de alguma maneira, este movimento natural da energia. Existe um movimento natural da energia, não só do nosso corpo energético, que muitas vezes podemos chamar de energossoma, mas cada lugar vai ter o seu próprio nome, mas existe um movimento natural, não só da nossa própria energia, como também da própria dimensão energética ou dimensão extrafísica à nossa volta. Então nós processamos aquele movimento, como este balanço. Portanto, embora o corpo sutil ali não esteja necessariamente movendo e balançando, está numa condição de soltura que faz o nosso cérebro interpretar daquela forma. Se nós reforçamos aquela impressão que nós estamos a ter e fazemos com que cada vez mova de uma maneira mais intensa dentro de nós, na nossa sensação. Então é isso que eu faço, né? Vou fazendo com que aquele balanço fique mais forte, mas sem nenhum movimento, não pode haver nem a mínima tendência a uma tensão muscular. Não, o corpo continua absolutamente relaxado, eu só concentro na sensação. É quase como só prestar atenção na sensação e fazer com que ela fique cada vez mais clara. Este movimento, quando começa a se tornar cada vez mais claro, é como se nós fizéssemos um rapport, fizéssemos uma conexão maior com a própria energia e a própria dimensão extrafísica. Então, todo este processo se amplifica muito. E ao amplificar-se, o que vai acontecer é que a soltura neste caso do corpo sutil, realmente torna-se mais evidente. E a partir daí, ou
ocorre para mim a desconexão completa, ou a partir dali eu vou aplicar uma técnica segundo o nível de soltura que eu esteja, segundo o nível de concentração, vários fatores do momento. As técnicas que nós aplicamos devem variar, mas só pode variar se a pessoa conhecer bem como cada técnica funciona para ela. Mas o ideal é que elas variem, porque cada dia será uma técnica diferente que irá funcionar para você segundo a condição que você está. Mas isso foi só um exemplo. Então vamos supor que, no seu caso, o que você sinta são pequenos choques passando por dentro do seu corpo, muito mais comumente pela coluna ou às vezes pelas extremidades do corpo, mas você sente aqueles choques agradáveis. Então é como se fossem chispas, faíscas elétricas ou de um tipo de energia diferente da sua que começa a correr pelo seu corpo. Isto é o iniciozinho de um pequeno estado vibracional. Por quê? Porque como está havendo a soltura do corpo, do psicossoma, do corpo sutil, as energias mudam a sua condição e começa a ocorrer esta ampliação ou incremento do seu nível natural de vibração do corpo energético, digo. Portanto, começa a haver um incremento da sua vibrostase. Esse é o nome técnico. E por aí nós caminhamos até chegar ao estado vibracional. Mas, se isso é o que você sente, preste atenção, desfrute. Tente fazer com que estas ondas energéticas fiquem mais profundas, espalhem mais pelo seu corpo. Se em algum momento elas vêm e produzem um efeito quase como se fosse externo, como se fizesse uma expansão, desfrute, aproveite, faça com que fique cada vez mais intenso, mais forte. Tente controlar o quanto tempo dura, a frequência, mas não tensione seu corpo, não seja rígido. O tentar controlar é novamente muito mais um observar, focar naquele fenômeno que está ocorrendo do que exercer algo muito ativo, porque veja, não é bom exercer uma atuação muito ativa sobre qualquer uma dessas condições. Vou explicar por quê. Se nós exercemos, nós podemos estar, na realidade, interferindo com algo que vem se desenvolvendo corretamente, que venha sendo positivo. Se nós chegamos a este ponto que nós estamos mencionando aqui, ou de balançar, ou dos choques, e são só 2 exemplos, mas chegamos espontaneamente, naturalmente, sem que você tenha feito uma técnica para chegar a isto, não faça, então, nada para interferir aí. Tudo que você faz aí é focar, concentrar-se, para que esta condição e esta sensação siga expandindo no nível que já vinha expandindo-se. Então, é por isso que não é bom interferir. Às vezes vamos começar, por exemplo, a fazer uma ouve nesse momento. Não faça. Você vai mudar o regime energético que está ocorrendo ali. Aquilo expandiu-se para chegar nesse ponto dos choques, mantenha. Agora, se foi com a ouve que você chegou, aí você pode continuar a ouve, que você vai estar mantendo o mesmo regime. Então, naquele momento, você vai ver o que usar, tá bem? Por isso que é muito importante conhecer-se. Não tenha receio de experimentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, muitas noites. É normal, você tem que conhecer-se, conhecer como é para você a sensação da saída do corpo. Outras pessoas, só para dar outro exemplo, para elas é mais comum, digamos, o balonamento, não é? Quando ela sente que ela vai expandindo, parece que ela vai inflando, já não consegue mais perceber a mão física, mas porque percebe como se estivesse inchado, ou a cabeça às vezes muito grande, às vezes o próprio rosto, parece que o rosto deforma, fica com a boca grande, fica tudo diferente. Então, são características. Se para você é isso que é comum, então ótimo! Quando você estiver sentindo assim que está expandido, que o seu corpo parece muito maior que o seu normal, ao invés de focar a sua atenção aqui na superfície do seu corpo físico, foque aqui fora, olha, onde você está sentindo esta sensação nítida da sua extremidade expandida. Então observe, faça com que fique cada vez mais intenso, amplie. Tudo isto fará o quê? Fará com que você siga expandindo ou aprofundando o seu rapport com a dimensão extrafísica, com este ambiente, com esta dimensão sutil a qual você quer adentrar lucidamente. Outra condição, outros exemplos vamos supor, flutuar. A pessoa sente-se flutuar. Se é isso para você o comum, sinta-se cada vez mais leve, cada vez flutuando mais. Não é que você vá necessariamente estar mais alto em comparação com o seu corpo neste momento. Mas, quando você sente-se flutuar, você vai concentrar para que esta sensação não só se amplie, como também o seu corpo fique mais
desconectado, seu psicossoma e principalmente a sua atenção, porque tudo aqui é um processo de atenção. A sua atenção vai cada vez mais se desligando do mundo físico e do corpo físico para ligar-se num corpo ou numa sensação que está além do corpo físico. Então é perfeita a técnica para sair do corpo. Existe uma outra condição aqui, que é, às vezes, a pessoa sente, ao invés de sentir flutuar, sente afundar. Então ela sente como se estivesse ficando pesada e fosse entrando para baixo da cama, muitas vezes, afundando no colchão. Não é negativa esta sensação. É uma sensação diferente. Ao invés de você estar saindo para cima, está saindo para baixo. É quase como uma interpretação também do cérebro da diferença entre o seu corpo físico e o seu corpo sutil. Existem razões para todas essas sensações e em outros momentos nós comentamos a razão para cada uma e por que acontece. Eu acho que é muito interessante para quem tem as sensações compreender isso. Mas, neste momento, o que é importante para nós entendermos? Se para você sente isso afundar, deixe que vá, porque para o corpo sutil, para o corpo astral, isso não faz diferença nenhuma. Então, permita esse aprofundamento. Permita que o seu psicossoma, suas energias, cada vez fiquem mais relaxadas e vão a esta outra dimensão extrafísica positiva que é a que nós queremos atingir. Então, para você, qual é a sensação mais comum? Pode ser que não seja nenhuma dessas que eu falei, seja outra, mas então identifique e procure trabalhar com ela. Então veja que coisa interessante aqui. Há dois aspectos. Primeiro, conheça o seu ambiente do ponto de vista físico, do ponto de vista extrafísico, conheça o seu corpo, a sua fisiologia, conheça o seu corpo energético, as energias à sua volta. 4 aspectos fundamentais que é preciso que você veja como está funcionando, para saber se eles estão lhe ajudando ou dificultando. Também há um outro lado aqui muito importante, que é conhecer você próprio do ponto de vista parapsíquico. Como normalmente ocorre para você a saída do corpo? Normalmente pelos membros, mas pela cabeça, que tipo de sensação vem? Estas sensações que eu falei, elas indicam um pouco como é para nós a condição mais comum da saída do corpo, no nosso caso específico. Então é importante estudar tudo isso, tá bem? Observe, curta suas sensações, não tenha receio. Se há qualquer nível de receio, busque a informação. Se existe qualquer coisa verdadeiramente ali que precise ser trabalhada, que precise ser melhorada, vamos trabalhar com ela, vamos lidar. Mas ter receio, ter medo de sair do corpo, é o mesmo que ter medo de sair de casa. Claro que há risco. Muito mais risco em sair de casa do que sair do corpo. Mas nós saímos. Mas é um risco que nós compreendemos quais são. Nós sentimos que estamos mais ou menos no controle da situação. O mesmo é com relação à saída do corpo. Veja o que se passa para você ver, saber como lidar com aquilo e sentir-se no controle da situação. Mas, reforço, não tenha receio. Não há razão para receio. Conheça a realidade sutil, extrafísica à sua volta. Isso sim vai lhe ensinar muito sobre você, sobre as pessoas que vivem com você, que trabalham com você, sobre o ambiente onde você está. Dali tiramos dados muito, muito importantes para a nossa vida. Então, espero que esse vídeo ajude a todos vocês terem mais sucesso nas suas tentativas de sair do corpo, terem saídas do corpo mais agradáveis, terem experiências que compreendem melhor, tá bem? Se o vídeo foi útil para você, por favor, curta o vídeo. E se tiver qualquer comentário, algo que você queira que eu aborde, escreva, por favor, aqui nos comentários desse vídeo. Diga-me o que é que você quer que eu explique sobre a projeção. Onde estão as dificuldades? Ela vai ajudar muito se eu puder saber como eu terei forma de ser mais útil a vocês, tá bem? E se quiser acompanhar os demais vídeos aqui do canal, por favor, inscreva-se, assim poderá estar atualizado a cada publicação. Muito obrigada por sua atenção, ótimas projeções para todos, até breve!